Eu quero que vocês comecem já pensando sobre isso, que ninguém cresce sozinho, principalmente quando diz respeito ao crescimento espiritual. E a igreja local, que é um termo também apostólico, essa expressão igreja local é um termo bíblico, que em hebraico é a palavra kahal, que significa o quê? Comunhão ou congregação, certo? Então, a única maneira da gente tocar a igreja eterna é através da igreja local. Como é que eu vou viver comunhão com inúmeras, incontáveis pessoas que estão hoje no céu, e outras que eu nem conheci, e outras que eu ainda não conheço, mas todas iremos conhecer. Mas a maneira hoje que o nosso Pai estabeleceu é através do quartel-general. Qual é o quartel-general? É esse aqui onde nós estamos, amém? É a comunhão dos santos. Aleluia. É a Kahal. Então, essa estrutura de igreja local, não essas estruturas estranhas das denominações, mas a estrutura de verdadeira comunhão, é uma estrutura que ele criou, foi ele quem fundou. Quem é o fundador da igreja? Será que é São Pedro? Como dizem os romanistas, né? São Pedro é o Papa, o primeiro Papa. Será que realmente a Escritura ensina isso? Quem fundou a igreja? Quem é a base da igreja? Quem é a pedra angular? Será que é Pedro? A pedra angular é Pedro? Pedro havia acabado de dizer o quê? Tu és o Machia. E Yahshua disse para ele, bem-aventurado és, porque sobre esta pedra eu edificarei minha igreja. E aí vem a confusão, dizendo que ele estava se referindo ao próprio Pedro. Mas quando você vai para a carta de Pedro, você vai ver Pedro falando explicitamente, detalhadamente, que Yahshua é a pedra angular, que foi rejeitada pelos homens. Ele é a pedra fundamental também. A pedra angular e a pedra fundamental. Ou seja, sem ele não existe crescimento, não existe edificação, não existe igreja. A gente vai ver 4 coisas aqui no texto sagrado. Eu vou voltar a ler esse texto aqui de Filipenses, porque a gente leu aqui a princípio. Eu gostaria que você que está me assistindo aí, abra sua Bíblia também, Filipenses capítulo 2. Nós lemos a princípio aqui na edição revista e atualizada, é uma das edições que eu gosto muito também, mas eu vou voltar a ler agora em uma outra edição da Escritura, para que a gente tenha a visão também desta outra edição da Bíblia. Essa edição que eu vou trazer aqui é muito mais uma interpretação, é chamada NTLH, Nova Tradução na Linguagem de Hoje. Ok? Embora eu não goste muito dessa edição, dessa tradução da Sociedade Bíblica, mas ela serve para a gente ter uma ideia de sinônimos, uma ideia da interpretação que é comum entre a erudição, entre muitos eruditos. A NVI também é muito boa, e eu gosto ainda mais da Bíblia chamada Nova Jerusalém. É a que mais se aproxima, de fato, dos originais. Paradoxalmente, que possa parecer, a Bíblia chamada Nova Jerusalém é assim, porque o nome não é Yahushalai, porque é o nome da Bíblia em português. É a Bíblia de Jerusalém. Então, essa Bíblia, ela tem uma linguagem mais próxima do original. Eu gosto muito da Bíblia de Jerusalém. Mas aqui a gente vai ler agora a NTLH, certo? E eu vou ler do versículo de 1 a 8 mais uma vez. Peço que vocês acompanhem aí, por favor, em atenção. Versículo 1. Por estarem unidos com o Machia, vocês são fortes. Vocês são amor, e o amor dele os anima. E vocês participam do espírito dele. E também vocês são bondosos e são misericordiosos uns para com os outros. Esse é o versículo 1, amém? Porque vocês estão unidos com o Machia, vocês são tudo isso. Aí versículo 2. Então, eu peço, Paulo está falando isso para a igreja em Filipe, a igreja dos Filipenses, eu peço que me dê grande satisfação de viver em harmonia. Então Paulo está pedindo à igreja a viver em harmonia, tendo um mesmo amor e sendo unidos de alma e de mente. Unidos de alma e de mente. Amém? Então ele está pedindo para a igreja viver em unidade, em harmonia. Amém? É verdade ou não? Na edição revista e atualizada, que nós lemos a princípio, diz: completar a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, ou seja, tenha a mesma mente. Sejais unidos de alma, ou seja, seja unido de alma, né? Semelhantemente aqui, na edição revista atualizada. No final do versículo 2, tendo o mesmo sentimento. Versículo 3, não façam nada por interesse pessoal. Na edição revista diz por partidarismo, interesse particular, partidário, faccionista, né? De provocar divisão. Não façam nada por isso. Ou por desejos tolos de receber elogios, que é a vanglória, o homem se gloriar. Uma glória vã, né? Na edição revista atualizada fala, não façam nada por partidarismo ou por vanglória. Aqui está dizendo explicadamente, não façam nada por desejo tolo de receber elogio, mas sejam humildes e considerem os outros superiores a vocês mesmos. Não quer dizer que os outros sejam superiores a nós, mas isso é uma via de regra para o bom viver, convívio. É a gente considerar o outro como superior a nós. Ou seja, nós vamos nos colocar no lugar de servo. Amém? Versículo número 4. Ninguém procure somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Então, quer dizer, já imaginou alguém vivendo só em busca da sua própria vontade? Não pensa no outro,
não pensa o que o outro está passando, né? Então, aqui faz parte da unidade, da união, a gente se colocar no lugar do outro. Amém? Amém. A gente procurar saber como é que o outro está, se está bem, se não está. Não é condenando. Não é condenando, é com amor verdadeiro. Isso tudo é parte da unidade. Tenham em vocês o mesmo modo de pensar que o Machia, cujo nome é Yahusha, também tinha e tem. Ele, tendo a natureza do próprio Altíssimo, Criador, não tentou usurpar isso, roubar o fato pelo fato de ser igual ao Criador. Pelo contrário, ele abriu mão de tudo e se tomou a natureza de servo. Tudo que ele tinha, ele abriu mão. E tornou, assim, igual aos seres humanos, vivendo a vida comum de um ser humano. Versículo 8. Ele foi humilde, o Machia foi humilde, e obedeceu ao Altíssimo Pai até a morte. E não foi qualquer morte, foi morte de cruz. Então, isso tudo está sendo dito para quê? Para quê? Para quê, gente? Para que a gente viva em unidade, em comunhão. Amém? Aí a gente vai lá também para Hebreus. Hebreus capítulo 10, nós lemos na edição revista e atualizada, e nós vamos ler de novo, são apenas 3 versículos, né? Versículo 23, 24 e 25, de Hebreus capítulo 10. Então abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 10, e vamos ler versículo 23. Diz assim: guardemos firmemente a esperança da fé que nós professamos. A esperança que ela deve ser guardada é a esperança da fé que nós professamos. Pois podemos confiar que o Altíssimo cumprirá suas promessas. Ele é fiel. Pensemos uns nos outros, a fim de ajudarmos a todos a crescerem em amor e a praticarem o que é aprovado pelo Pai. Então, veja, pensemos todos uns nos outros, a fim de ajudarmos a todos a crescerem em amor e a praticarem o bem aprovado pelo Pai. Não abandonemos, como alguns estão fazendo, o costume de assistir às nossas reuniões. Está assim na edição NTLH, viu? Pelo contrário, animemos uns aos outros para estarem presentes, ainda mais agora que vocês veem que o dia está chegando. Amém? Então, eu voltei a ler os 2 textos sagrados para a gente entrar numa breve reflexão aqui sobre a palavra, sobre comunhão. Nós estamos vivendo um mês, um tema geral do mês, né? Teu reino vem. Pode ter certeza que muito perto está a vinda do rei. E com ele, o estabelecimento pleno do reino dele. O reino dele já chegou, já está entre nós. Ele disse, o reino já chegou. O reino não vem primeiramente de visível aparência. Não, o reino vem primeiramente para quem sujeita, aceita ao rei. Mas o reino também vai se estabelecer com poder e grande glória. Grande glória. E a gente está vendo todos os sinais profetizados na Escritura, todos os sinais que já estão aí presentes. Há coisas que as pessoas não faziam ideia como é que ia ser isso, por exemplo, uma só língua, uma só moeda mundial, um só governo mundial. Como é que seria isso? Como é que ia haver um controle que ninguém vai poder comprar nada, nem vender, se não tiver a marca do antimachia, do filho da perdição, do iníquo, né, do homem possesso de Satanás, do filho de Satanás? Como é que as pessoas só vão comprar e vender? Então, como é que vai acontecer esse controle? Hoje em dia já existe tudo, todo o cenário tecnológico, tudo necessário para isso. Para que ninguém consiga comprar mais nada, nem vender nada, quando esse homem se posicionar. Ele vai, a princípio, vir com um cavalo da paz, um cavalo branco, uma aparente paz, uma falsa paz. Isso vai acontecer. E a gente não deve confundir, porque a humanidade está vivendo um momento de aparente paz. Mas o apóstolo Paulo fala de 2 momentos. Primeiro, Paulo diz assim, quando andarem dizendo a paz, sobrevirá repentina destruição. Porque isso vai acontecer também antes da tribulação e depois, mais intensamente, com o próprio anticristo, o antimachia. Amém? Então vamos ver aqui 3 coisas para a nossa comunhão que acelera a vinda do reino. Porque a gente precisa crescer. E o crescimento ele é primeiramente pessoal, interior, e é também um crescimento em comunhão. Amém? Da nossa comunhão. Então a comunhão, ela não é opcional. Ela é um mandamento apostólico. Vocês viram isso nos 2 textos que eu li? Veja, eu li um texto lá em Efésios, teria muitos outros para ler agora de noite. Mas eu li lá em Efésios, em Filipenses, falando sobre comunhão. Né? Eu li lá em Filipenses falando sobre comunhão e também em Hebreus. A comunhão que provoca o crescimento particular. Não há tesouro maior do que você crescer nele. Segunda coisa, isso é mandamento dos apóstolos. Então nós devemos obedecer. Não é Marcos Sérgio está inventando uma moda nova, não é um projeto da igreja, não, do ministério, não. Isso é mandamento dos apóstolos. Vocês creem na palavra? Quem aqui crê na palavra? Amém. Quem aqui se dispõe a obedecer? Você segue a palavra, porque é só aquilo que você gosta, esse aqui eu gosto, esse aqui eu não gosto. Então vai arrancando da Bíblia, né? Rasgando, né? Vai rasgando da Bíblia.
Essa página aqui eu não gosto, não. Esse aqui eu não me identifico, não. Esse aqui que ele está pedindo para eu fazer, discípulo aqui, eu não vou. Não, isso aí não é para mim, não. Eu gosto de outro ministério. Eu vou rasgar aqui da Bíblia. Peraí, eu vou rasgar. É assim? Ou ele ama, ele pede, né? Ele direciona, ele ordena, e a gente, por amor a ele, voluntariamente, a gente, com entendimento. Não é obrigação, não, mas é o entendimento. Nós precisamos ser achados fiéis. Nós precisamos ser encontrados por ele andando em fidelidade. Imaginou ele chegar e dizer, eu não pedi para você fazer nada disso que você está fazendo. Não, é porque eu não tinha tempo. Eu não mandei você fazer isso. Porque você não tinha tempo para mim. Não, porque eu não tinha agenda, porque eu tinha que sobreviver, porque a política, porque a economia, porque sei lá o que mais. Não vai ter desculpa diante dele, gente. Não é porque ele vai chegar com uma imposição, mas é porque a verdade, ele diz, não sou eu que vos julgo, é a palavra, é a verdade. Então ninguém vai ter desculpa verdadeira diante dele, não. Qualquer desculpa que o homem disser, você, na verdade, usou essa desculpa, porque você não quis. Amém? Então vejam, gente, como isso é sério. Segunda coisa, que vem o reino, viver em comunhão, é mandamento dele, ninguém cresce sozinho, ninguém cresce em comunhão. A comunhão, a congregação local é proteção, é provisão e é destino do Pai para nós. Segundo lugar, porque a igreja local, ela é uma oficina de formação de caráter no Mashiach. Veja, é uma oficina de formação de caráter no Mashiach. Eu queria abrir com vocês mais um texto. Não vou ler muito não, porque a gente já leu o suficiente texto aqui. Mas abra a Bíblia de vocês em Efésios. Lá no capítulo 4, inclusive as sociedades bíblicas colocam um título. Eu não gosto desses títulos, mas tem um título aqui que fala assim, a unidade da fé. A unidade da fé. É o capítulo 4. Mas eu não vou ler o capítulo 4 todo, certo? Ele fala da unidade, é um só corpo. A nós foi dado beber de um só espírito. Tudo isso é falado. Há um só rei soberano, versículo aí de número 5, né? Há um só rei soberano, Efésios 4, capítulo 4. Efésios, capítulo 4, versículo 5. Há um só rei soberano, há uma só fé, há uma só fé, há um só batismo, Efésios, capítulo 4, versículo 6. Há um só Altíssimo, que é o Pai, que está sobre todos. Amém? Então tudo isso é dito. Agora, avança aí nesse capítulo, eu não vou entrar muito, certo? Mas vá para o versículo 15. Efésios, capítulo 4, versículo 15. Efésios 4, 15. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, o Mashiach. Veja, seguindo a verdade, cresçamos em tudo. Observe que o verbo está na primeira pessoa do plural. Não é cresça em tudo, não é? A ordem não está no singular. Vá crescer sozinho em tudo. Vá cuidar da sua vida. A oração que é chamada de Pai Nosso. Como ela começa? Pai meu, o nosso. É sempre a comunhão, é sempre um grupo de unidade da igreja. Então aqui está dizendo, cresçamos em tudo. Em tudo envolve, vou falar aqui, começar das coisas menos importantes. Envolve vida financeira? Envolve. Mas é crescer junto, crescer em tudo. Crescer nos relacionamentos, será que envolve? Aí está aí no versículo, será que a gente pode encaixar aí também relacionamentos? Sim, cresçamos em tudo. Cresçamos na vida familiar, também, não está escrito aí em tudo, né? Seguindo a verdade. Como é que a gente vai crescer em tudo, gente? Seguindo a verdade. Agora como? A verdade com amor à verdade. Percebem? Vejam aí os detalhes, vejam aí. Seguindo a verdade em amor. Não é de qualquer maneira, não. Não é como estudo bíblico, que eu vou para uma reunião religiosa, lá tem um estudo, e lá tem uma pessoa maravilhosa, um grande palestrante, um eloquente palestrante. Alguém que tem PhD em envolver as pessoas emocionalmente. As pessoas vão atrás disso aí. Fica assim de seguidores. Mas aqui está dizendo que a gente deve buscar a verdade, não é por causa de condições religiosas, de dogma, não. É a verdade em amor. E através da verdade em amor, que a gente buscando a verdade em amor, nós vamos crescer em tudo. Cresçamos em tudo. Amém? Veja só, vamos continuar lendo aqui, né? Através daquele que é a cabeça, o Mashiach Yahushua. Então, não é só questão de crescer. É crescer nele, por ele e para ele. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Amém? Versículo de número 16. Nele, de quem todo o corpo, veja aqui que não é uma pessoa, é o corpo. O corpo bem ajustado, bem consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Então tinha um cântico, que é muito bonito, chamado Corpo e Família. É um cântico.
Aí esse cântico diz assim: somos corpo, e assim bem ajustado, totalmente ligado, unido, vivendo em amor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Aí eu só faltava dar um pulo, arrancar os cabelos e sair correndo quando o pessoal cantava somos corpos. Somos corpos. Quer dizer, não entendeu nada nem da palavra, nem do que estava cantando. Nós somos corpo. Era tudo no singular. Se você pegar a letra, na internet ainda existe, pega a letra lá, somos corpo, e assim bem ajustado. Não é ajustados, não. Não é ajustados. Nós somos um corpo. A unidade da gente. Ok? Nós somos um corpo. Nós. Nós devemos efetuar, crescermos. Então o apóstolo Paulo está falando isso. Há um só corpo. Há um só corpo. Os homens criam os partidos denominacionais, botam uma placa bem grande. Igreja, começa logo com a palavra igreja. Parece que nunca ninguém leu no Novo Testamento que a palavra igreja como foi definida. Igreja, não sei das quantas. Aí bota a sua placa. Se é a organização, como ela é administrada, né? Se é, sei lá o que, o título de grandeza universal, não sei das quantas, mundial, do poder maior, do golpe ninja, sei lá das quantas. Então, os homens vão atrás desses títulos e diz assim, venha para cá, porque aqui você vai receber uma oração de poder. Oração de poder, ou a oração é real ou não é real. Basta dizer a oração, venha receber uma oração autêntica. Oração de poder, agora se não é autêntica, né? Então esses adjetivos, o nome disso é marketing. Isso é criação humana. Oração de poder, igreja do nome mais comprido, né? Aí vem os nomes cada vez mais compridos, tem todo tipo. Tem a igreja do Jesus Cristo bonito, cheiroso, tem a igreja do cuspe divino, então por aí vão as denominações. Isso é denominar, é dar nome. E cada denominação dessa é uma placa. Então isso é um espírito contrário à igreja. O que faz as pessoas hoje buscarem um comércio? Vocês sabem, quando grandes empresas vêm se estabelecer na cidade, por exemplo, aqui a gente tem algumas empresas grandes na nossa cidade, como a Pague Menos é uma rede, né? No Brasil já, em vários estados. A Drogazil também, em vários estados da federação, né? A gente tem aqui o supermercado, né? O grande mercado, né? O Novo Atacarejo, né? O nome do supermercado grande, né? Então é uma rede de supermercados. Sabia o que eles fazem quando eles vieram para cá? Eles fazem um teste chamado teste de solo ou teste de mercado, para saber se a população daquela região, não é só da cidade local não, é uma região, se vai dar lucro para aquela empresa. Eles não vão para uma cidadezinha onde não vai dar lucro. Você não encontra McDonald's nas cidades do interior. É uma franquia de alto valor, uma rede mundial, que não entra. Você encontra Burger King, você não encontra determinadas redes, né? Por exemplo, o supermercado Extra, quando havia, né? Havia também o Carrefour, ainda há o Carrefour, mas você não encontra em determinados locais. É uma rede que vem da Europa. Então por quê? Porque eles fazem um teste de mercado para saber se aquilo ali vai comportar. Agora, existem denominações que estão fazendo isso. E as pessoas, elas têm já a mentalidade entranhada dentro dela disso. Eu vou para tal lugar. Aí vou, tal lugar, tal igreja, entre aspas aqui. Eu vou para tal igreja. Quando chega lá, fica olhando para um lado para o outro, né? Procurando os padrões que satisfaçam aquela pessoa. Porque ela não está procurando o amor à verdade, não é o amor à verdade, não é o desejo de crescer na sã doutrina dos apóstolos, não é o desejo de crescer na sã doutrina dos apóstolos, não é o desejo de produzir o crescimento da igreja, que não depende de tamanho de cadeira, de conforto de cadeira, tamanho de prédio, de painel de LED atrás aceso, que não depende de som, de música, de banda contratada, de orquestra sinfônica. Não depende nada disso. Depende apenas de vida que busca a verdade pela verdade em amor. Agora esse amor, o amor não é algo subjetivo no sentido de ser algo que não tenha um centro, não tenha uma finalidade, um alvo. Eu amo. Amo o quê? Quem ama, ama alguém ou alguma coisa. Amém? Quem ama, ama alguém ou, se não for alguém, alguma coisa. Não existe amor ao nada. Não sei, eu amo alguma coisa, mas não sei o quê. Não. O amor, ele sempre tem um objetivo. Amém? Eu vou nem entrar aqui em questões da gramática portuguesa e da gramática das línguas. Mas o fato é esse. Então, o crescimento da igreja, antes de depender de coisas exteriores, depende de amor à verdade, o que é dificílimo. E isso passa necessariamente pelo discipulado, que é coisa que a gente não tem vivido. E eu não tenho encontrado em lugar nenhum isso. Não tenho encontrado. Então, discipulado, o que é discipulado? É uma classe onde se vai para pessoas novas na fé? Não, isso não é discipulado. Porque não é uma classe de ensino bíblico. A evangelização é discipulado? Não. Essas coisas podem ser usadas em prol do discipulado, mas discipulado é muito mais que isso. E Alcha disse assim, que o discipulado que a gente deve fazer discípulos é ensinar esses discípulos a guardarem
tudo o que eu tenho ordenado. Discipulado não é ensinar todo o conteúdo que eu ordenei. Não é passar conteúdo. Não é passar conteúdo. Discipulado é ensinar a guardar, é vida na vida, é comunhão verdadeira, é acompanhamento, é entrega. Então, quem está disposto a viver isso em nossos dias? Quem quer viver isso? Não, eu não tenho mais agenda para isso, não. Eu não tenho tempo, eu não tenho condição, eu não tenho estrutura, eu não tenho conhecimento. A grande maioria dos discípulos, e até a palavra discípulo se esvaziou, porque as pessoas não entendem o que significa, mas até os discípulos lá no primeiro século eram pessoas simples, não pessoas que passaram pelas universidades da época, não. A gente tem algumas pessoas que passaram por universidades da época, como o apóstolo Paulo, que foi educado aos pés do sábio Gamaliel, segundo as Escrituras. Então ele tinha um mestre, ele foi discipulado por esse mestre em todo o conhecimento, ele era uma pessoa altamente culta. As cartas de Paulo mostram que ele tinha uma linguagem rebuscada, ele tinha um vocabulário rico, ele não era uma pessoa de um vocabulário simples, que não sabia falar direito, não. Ele tinha um vocabulário rico, ok? É uma pessoa muito estudada. Mas a grande maioria dos apóstolos e de todos os demais discípulos, seguidores de Yahshua do caminho, eram pessoas simplíssimas. Então, na Escritura, o nosso Pai não procura, ele não vai atrás dessas pessoas que é instruído no presente século, não. Ele vai atrás de pessoas que se disponham para ele. Amém? Então, assim, nós provocamos o nosso crescimento. E estar congregado é estar guardado e posicionado para avançar. Então, eu preciso viver uma congregação, uma igreja local, para que eu também esteja sendo guardado por isso. E para que eu possa também guardar outros irmãos. Amém? Agora, que essa comunidade não seja só um lugar de frequentar, de culto, que eu vá para o culto. Aqui a gente fica um pouco, me perdoem a expressão, bitolado a só assistir culto. A gente vai assistir culto. Assiste culto. O culto ele é importantíssimo, ele é mandado pela Escritura. A gente precisa prestar culto ao nosso Pai. Mas, apesar de importante, aquilo que ele realmente manda nos fazer como igreja para a gente continuar crescendo é o discipulado. Senão a gente fica só um religioso frio, mecânico, que vai para culto e não sabe nem o que está falando, nem sabe nem o que está cantando. Canta músicas às vezes com letra bonita, mas a gente está com o coração distante. Às vezes o cansaço quer dominar. Você sabe como dominar o cansaço? Você não pode ficar pensando uma só coisa, não, aí dá sono. Você tem que alternar a sua direção mental, sua atenção, e não precisa fugir de um tema. Dentro daquilo ali que está sendo pensado, existem muitos temas ali dentro. Você não precisa pensar em uma coisa que não tem nada a ver, não. Por exemplo, está cantando aqui um lindo hino. Estamos juntos aqui cantando. E de repente você pode começar, o enfado começar a tomar conta da sua mente. Se você aquietar a mente, você vai se apagar. O que é que você vai fazer? Vai começar a pensar em uma coisa que não tem nada a ver? Não, você vai mudar temas dentro do que está sendo visto ali. Em oração, você precisa botar a mente para funcionar. Então, quando a nossa mente está trabalhando, a gente não adormece. Eu tenho experiência de dirigir desde meus 12 anos de idade. E às vezes eu estou super cansado, eu pego o carro e o sono tenta me dominar. Mas o que eu faço é... E normalmente sabe por que dá sono? Porque eu estou atrás de muitos carros, um tráfego muito pesado, sem poder ultrapassar, sem poder andar. Então eu fico ali preso naquela situação, aquela situação monótona, enfadonha, aí vem o sono. Mas o que eu procuro fazer? Eu procuro agora me concentrar em vários outros aspectos que vai me trazer o estado de alerta. Então assim também é em relação às coisas espirituais. Você vai se ajoelhar para orar e começa a dormir, feito o irmão, ele chegava ao trabalho cansado, se ajoelhava no pé da cama e depois foi conversar comigo. Pastor, eu não estou orando mais de noite não, porque eu passei algumas noites, quando eu fui, a minha esposa pegou no sono de mim, ela não me acordou e eu estava dormindo ajoelhado. Quando eu acordei no outro dia, meu joelho estava tudo inchado para ir trabalhar. É mesmo assim. Então, é preciso a gente ter essa dinâmica, né? A gente saber, eu vou falar o quê com meu pai agora? Então você entrar na presença dele já com aquilo certo que você vai falar, você se posicionar diante dele, não permitir se distrair, nem ser dominado, né? Então, a mesma coisa como igreja local. Estou falando isso agora para a igreja local de uma forma mais abrangente. Por quê? Porque, como igreja local, a gente precisa se concentrar nas coisas mais importantes. Senão a gente se distrai com as coisas que estão acontecendo no mundo, com as coisas que estão acontecendo sei lá onde, em alguma congregação aí na cidade, e o coração da gente fica distraído com essas coisas, contaminado. E a gente perde o foco, perde o ânimo para fazer o que precisa ser feito. Que o bom Pai nos abençoe, nos dê a visão, nos dê a sabedoria para a gente estar guardando um ao outro, né? Como a palavra diz aqui, e a gente acabou de ler também, que a gente deve considerar uns aos outros para estimular uns aos outros ao amor e às obras aprovadas pelo nosso bom Pai. Amém. Um abraço forte, fica na paz, bênçãos multiplicadas em tua vida. Amém.